Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de português. Hoje sobre as figuras de linguagens, ok? As figuras de linguagem ou de estilo são empregadas para valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva. Resumindo, para que servem as figuras de linguagem? Elas servem para valorizar o texto. Ela serve para facilitar a comunicação. Ela serve para tornar a comunicação mais autêntica, mais expressiva. Ok? Temos várias formas de linguagem e vários tipos de figuras de linguagem. Temos as figuras de palavras, as figuras de pensamento, as figuras da sintaxe ou da construção e temos as figuras sonoras. Vamos começar pelas figuras de palavras. Consiste no emprego de um termo com um sentido diferente daquele convencional empregado, a fim de se conseguir um efeito mais expressivo na comunicação. Então, ela consiste em quê? As figuras de palavras. As figuras de palavras consistem em tornar a comunicação mais expressiva, mais valorizada, enfatizar a comunicação. Quais são os tipos de figuras de palavras? Metáfora, comparação, catacrese, sinestesia, antonomásia e metonímia. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês de antonomásia. Consiste em substituir um nome próprio por uma qualidade. Exemplo aqui, o herói manchego. Estou falando de Dom Quixote. Se eu falar a coordenadora competente, estou falando da Denise. Entendeu? Portanto, eu estou utilizando uma das figuras de palavras. Figuras de pensamento. As figuras de pensamento são recursos de linguagem que se referem ao significado das palavras, ao seu aspecto semântico. Diferente da outra, essa daqui está ligada ao significado. Quais são as figuras de pensamento? Antítese, paradoxo, eufemismo, gradação, hipérbole, ironia, prosopopeia, apóstrofo e perífrase. Ok? Exemplo para vocês. Coloquei o apóstrofo e uma perífrase. O apóstrofo, uma interpretação, um chamado. Desculpa, não é interpretação, uma interpelação. Um chamado direto à pessoa ou seres inanimados. Então, portanto, eu faço um chamado. Olha o exemplo. Ao mar. Por que não na pagas? Eu estou fazendo um chamado. Se eu voltar um pouquinho lá, eu vou lembrar de qual? Do vocativo. Certo? Então, o apóstrofo, ele se refere também ao vocativo. E a perífrase consiste na substituição de palavras por uma série de outras. Por exemplo, eu falar assim, São Paulo, cidade da varoa. Se eu falar Paris, cidade da luz. Cidade de luz, desculpa. Ok? Figuras da sintaxe ou construção. As figuras de sintaxe ou de construção dizem respeito a desvio em relação à concordância entre os termos da oração, sua ordem, possíveis repetições ou omissões. A gente está falando aqui, ó, desvio em relação à concordância. Então, portanto, vai estar na oração. Certo? Temos vários tipos de figuras da sintaxe. Anáfora, acindeto, policideto, pleonasmo, elipse, zero, hiperbato, anacoluto, hipálage e silepse. Coloquei um exemplo para vocês aqui da hipálage
e do anacoluto. Aí, Pablo, ocorre quando há inversão do adjetivo. Olho castanho, castanho olho. O anacoluto, alteração do processo lógico. Aquela mina de ouro, ela não ia deixar que outras espertas botassem as mãos. Então, eu tenho uma inversão aqui lógica. Então, portanto, aqui eu tenho uma figura de construção, ou uma figura da sintaxe. Assindeto, polissindeto, pleonasmo, elipse, zebra, hiperbáculo, anacoluto e parasileto fazem parte das figuras da sintaxe. Agora as figuras sonoras. Está relacionado ao som da palavra. É a literação, assonância, paronomásia, onomatopeia. A onomatopeia todo mundo lembra, né? A repetição de som. E a paronomásia? É o emprego de vocábulos semelhantes na forma, mas de diferentes sentidos. Berro pelo aterro, pelo testeiro. Tem até uma semelhança sonora, mas as palavras têm diferentes sentidos. Ok? Aqui eu tenho uma paronomásia. Temos a literação e a assonância. A repetição de sons consonantais e sons de vogais. Certo? Então, quando eu estou me referindo ao som das palavras, eu estou usando as figuras sonoras. Certo? Quando eu estou utilizando, desculpa, só um pouquinho. Quando eu estou utilizando aqui, ó, a relação de concordância, eu estou utilizando as figuras da sintaxe ou da construção. Agora, quando eu estou me referindo ao significado, ao aspecto semântico, eu estou utilizando as figuras de pensamento. Agora, quando eu quero deixar a linguagem mais expressiva, eu estou utilizando as figuras de palavras. Ok? Resumindo, para que servem as figuras de linguagem? Para facilitar a comunicação. Quais são elas? Figuras de palavras, figuras de pensamento, figura da sintaxe ou construção e as figuras sonoras. Ok? Espero ter ajudado vocês. Abraço.